Olá a todos mais uma vez. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo aqui do período Brasil-Colônia. E nessa parte, Brasil-Colônia 2, de início nós vamos estudar as invasões estrangeiras no período colonial. A gente chegou a abordar esse assunto no início, mas agora aborda com maior profundidade. Então, os principais povos a invadirem o território brasileiro de maneira bem ínfima: os ingleses, os franceses, que chegaram a ocupar o Rio de Janeiro, criando aqui o que foi denominado de França Antártida. Depois ocuparam também o Maranhão, criando a França Equinocial. Posteriormente, expulsos pelas tropas portuguesas, fixaram-se aí na atual Guiana Francesa, que até hoje é uma possessão, é um território pertencente à França. Mas as invasões que têm o maior peso e maior importância no estudo desse período colonial, sem dúvida, são as invasões holandesas, porque são as que vão ter maior consequência no decorrer da história do Brasil. Então a gente observa aí nesses mapas, os holandeses chegaram a criar aqui no Brasil uma colônia que chegou a ocupar um espaço grande do Nordeste brasileiro, como a gente vê nos mapas aí. Chegaram então a ter uma parcela do território brasileiro sob o domínio holandês por décadas. E o destaque das invasões holandesas no Brasil, a gente cita sempre aí a figura do administrador Maurício de Nassau, que administrou aí essa colônia holandesa no Brasil por um bom tempo. E a razão, primeiramente, a gente tem que entender quais são as causas das invasões holandesas no Brasil, uma vez que os holandeses e os portugueses eram parceiros. Por que então essa mudança brusca de atitude aí dos holandeses? E é importante salientar que essa mudança de atitude se deu por conta de divergências entre a Holanda e a Espanha, porque a gente vai ter lá na Europa Portugal e Espanha passando a ter o mesmo rei. Filipe II da Espanha passou a ser o rei de Portugal e da Espanha. E aí criou-se o que chamamos de União Ibérica, ou seja, Portugal e Espanha tinham o mesmo rei. E os holandeses não tinham uma relação boa com a Espanha, por conta aí da independência da Holanda. A Holanda pertencia à Espanha e houve muitos conflitos aí, de tal forma que a Espanha era inimiga da Holanda. Então, os espanhóis eles vão restringir essa parceria que os holandeses tinham aqui no Brasil com os portugueses. E por conta disso, os holandeses vão invadir territórios aí, então, que até então eram de Portugal, na África, e também vão invadir o Brasil, naquela porção nordestina que a gente viu ali. E vão invadir basicamente por conta disso, por conta de os espanhóis tentarem frear a parceria que os holandeses tinham. E o lucro também que os holandeses tinham em sua parceria do açúcar com os portugueses aqui no Brasil. E os holandeses ficarão por décadas aqui no litoral nordestino. Até que, por fim, a gente vai ter o fim da dominação holandesa. E quais são as causas? Primeiro, diferenças religiosas, os holandeses protestantes, os brasileiros aqui católicos. Então a gente tem esse fator religioso aí, essas divergências religiosas, como uma causa. A causa principal foi que a Companhia das Índias
que era responsável por administrar a colônia holandesa aqui no Brasil, começou a entrar em declínio, começou a entrar em decadência com a saída de Maurício de Nassau. E, por questões econômicas, a gente vai ter aí o aumento das divergências entre os colonos brasileiros e os holandeses. E, por fim, a gente tem aí o término da União Ibérica. O que foi o término da União Ibérica? Portugal voltou a ter o seu próprio rei, e a Espanha um rei diferente. E aí, com o rei de Portugal, a gente volta a ter aí o incentivo desse rei de Portugal para reconquistar esse território, esse pedaço do Brasil que foi perdido para os holandeses. E aí nós teremos guerras e no final os holandeses acabam sendo expulsos do Brasil em 1654. Expulsão definitiva dos holandeses do Brasil. Foram vários conflitos até que por fim os portugueses conseguiram vencer e os holandeses são expulsos do Brasil. E as consequências da expulsão dos holandeses do Brasil são muitas e importantes. A primeira consequência da expulsão dos holandeses do Brasil a principal consequência é que a economia açucareira no Nordeste vai entrar em crise. Por que a economia açucareira do Nordeste vai entrar em crise com a saída dos holandeses? Por um motivo muito simples. Os holandeses eles vão para a América Central plantar cana, fazer açúcar, e com essa concorrência a gente aqui no Brasil teve uma queda muito grande na economia açucareira. A economia açucareira vai num declínio praticamente absoluto, porque os holandeses, que eram os nossos parceiros, vão criar o seu próprio negócio açucareiro na América Central, fazendo concorrência com a gente. E é a partir desse momento que o Nordeste ele entra numa crise econômica e perda de população, que na história do Brasil o Nordeste nunca mais conseguiu se recuperar economicamente, apenas vindo a ter uma recuperação aí no século XX, no final do século XX. Outro ponto importante também da expulsão dos holandeses é que começou a aumentar o choque entre a elite colonial e a metrópole. O que é a elite colonial? São os senhores de engenho que moram aqui no Brasil. E quem é a metrópole? É o governo de Portugal. E por que vai aumentar o choque entre a elite colonial e a metrópole? Porque a elite colonial vai começar a ter problemas econômicos e a metrópole ela quer imposto. E aí vai começar a haver uma divergência. A elite colonial aqui no Brasil, os senhores de engenho, vão começar a se irritar cada vez mais com Portugal. E uma outra consequência da expulsão dos holandeses é que sai a influência da Holanda aqui no Brasil e começa a influência inglesa no Brasil, porque Portugal era muito dependente da Inglaterra e essa dependência de Portugal acabou se estendendo também para o Brasil. Então nós passamos a ter uma dependência com a Inglaterra. Essa influência inglesa vai ficar no Brasil por séculos, até terminar essa influência inglesa, na qual a gente passa para a influência estadunidense. Então, explicada essa questão aí das invasões holandesas e de como a expulsão dos holandeses influenciou no Brasil. Outro assunto importante que começa a se delinear também no período colonial é a expansão do território brasileiro. Ou seja, se a gente observar aqui qual era o tamanho do território brasileiro, vamos lembrar do Tratado de Tordesilhas, e como o Brasil ele foi se expandindo até chegar à configuração atual, a gente vai ver que o território brasileiro ele se expandiu bastante para o oeste. Então,
o Brasil ele vai ter um aumento significativo do seu território, até chegar ao que é hoje. E quais são as causas dessa expansão territorial do Brasil? Então, como a gente observa aí, o Brasil inicialmente era esse território aqui. E no final a gente vai anexar essa porção de terra enorme aqui. E quais são as causas disso? Então, primeiramente, a gente tem aí um fenômeno que ganhou o nome de entradas. O que eram as entradas? As entradas eram expedições que, partindo de Salvador, iam para o interior do Brasil, para conhecer o território, mapear. Mas o que se destacou bastante na expansão territorial do Brasil vai ser esse fenômeno aqui, chamado bandeirantismo paulista. É um fato importantíssimo, um fenômeno importantíssimo no período colonial. Fenômeno esse, chamado bandeirantismo, que vai fazer com que o Brasil ganhasse todo esse tamanho que tem hoje. O que é o bandeirantismo paulista? Bandeirantismo paulista eram grandes expedições que, saindo de São Paulo, se dirigiam para o interior do Brasil. Por que chama bandeirantismo? Porque essas expedições de paulistas, elas iam com grandes bandeiras na frente. E qual o objetivo dessas bandeiras, desse bandeirantismo, dessas expedições? Primeiro, a gente tem o bandeirantismo de caça ao índio, ou seja, bandeiras de apresamento ou bandeiras de caça ao índio. Eram expedições de paulistas que iam para o interior do Brasil para caçar índios. Mas para que caçar índios? Para trazer para trabalharem como escravos, para serem vendidos para as fazendas açucareiras. Outro tipo de bandeira também, chamado bandeira de prospecção, eram as bandeiras de busca ao ouro, busca aos metais preciosos. Bandeiras que visavam procurar metais preciosos. Então essa bandeira de prospecção ou bandeira de busca ao ouro visava encontrar metais preciosos no interior do Brasil. E a gente vai ver que essa esperança acabou se concretizando, porque achou-se muito ouro, primeiramente em Minas Gerais, depois Goiás, Mato Grosso. E também a gente tem as bandeiras de contrato, que eram aquelas que visavam destruir quilombos, caçar índios também. Mas as mais importantes são as bandeiras de apresamento, de caçar índio, para poder vender para as fazendas açucareiras, e as bandeiras em busca de metais preciosos, são as mais importantes. E por conta disso, já dá para observar no mapa aqui que essas bandeiras, esses bandeirantes, eles vão desrespeitar o Tratado de Tordesilhas. Eles vão se dirigir para a parte oeste. Essa parte oeste aqui, se vocês lembrarem bem, ela pertencia à Espanha. E os colonos portugueses vão invadir essa parte oeste aqui, desrespeitando o Tratado de Tordesilhas. E posteriormente, essa parte vai ser anexada ao Brasil, porque a Espanha não ocupou essa porção toda aqui do território brasileiro. E os bandeirantes vão ocupar e posteriormente essa parte vai ser anexada ao Brasil. Então aí a imagem dos bandeirantes saindo de São Paulo em direção ao interior do Brasil, seja caçando índios, seja procurando ouro e metais preciosos. Aí um acampamento de bandeirantes, alguns bandeirantes conhecidos aí, Domingos Jorge Velho, Raposo Tavares, Borba Gato. Lembrando que esse bandeirante aqui, chamado Domingos Jorge Velho, prestou serviços ao governo de Portugal, que era Portugal que era o dono aqui do Brasil. E ele ficou conhecido por ter sido o líder do bandeirantismo que destruiu o famoso Quilombo de Palmares.
no século XVII. Então a gente tem aí as expedições, as rotas que os bandeirantes seguiam. De vermelho aqui o bandeirantismo de apresamento, de verde o bandeirantismo procurando ouro, e de azul aqui o sertanismo de contrato, que era caçar os escravos fugitivos. Até que num certo momento há a descoberta de ouro em Minas Gerais. E aí a gente vai ter consequências muito grandes para o Brasil inteiro. Então a gente vai ter aí a febre do ouro e o povoamento de Minas e do Centro-Oeste. Por que de Minas e do Centro-Oeste? Porque primeiramente descobriu-se ouro aqui na região de Minas Gerais. Posteriormente, a atividade de mineração ela foi desenvolvida em Goiás, depois Mato Grosso. Toda essa área aqui achou-se muito ouro, diamante. E há imediatamente o povoamento dessa área aqui, porque as pessoas queriam se enriquecer na busca pelo ouro. E vieram pessoas de diversas partes do Brasil, principalmente do Nordeste, e também vão vir pessoas de Portugal para também procurar ouro. Quem não quer ficar rico, né? Por conta disso, por conta de terem sido os paulistas a descobrirem o ouro, a gente vai ter a ampliação da capitania de São Paulo. Porque foram os paulistas que vão descobrir o ouro. E aí, olha o tamanho da capitania de São Paulo. Ocupava aí o estado de São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul, até Rondônia. Outras consequências também da atividade mineradora nas Minas Gerais. Então, primeiro, que a atividade de mineração era uma atividade, de certa forma, democrática. Por que uma atividade democrática? Porque praticamente todos os homens livres poderiam descobrir ouro, uma vez que não precisava de muito dinheiro para poder extrair o ouro. Apenas equipamentos simples, diferente da atividade de açúcar, que precisava de muito dinheiro para fazer os engenhos. Então a atividade de mineração é considerada uma atividade até democrática, bem democrática para aquela época. Por conta disso, de praticamente todo e qualquer homem livre tinha possibilidade de extrair ouro. A gente vai ter também uma consequência importante da mineração, a interligação entre várias partes da colônia. Como assim? A mineração vai interligar várias partes do Brasil. Do sul vai vir carne, o charque, carne seca. Do nordeste viram mulas e animais, outros animais também, como bois. Então a gente tem uma interligação muito importante entre várias partes da colônia, porque os mineradores eles se dedicavam única e exclusivamente a procurar ouro. Então a carne, os animais, as mulas vinham de outras partes. A gente tem o surgimento do famoso Quinto dos Infernos, porque o governo português ele vai ter interesse em desenvolver atividade mineradora para poder pegar imposto. E o imposto pelo ouro era o quinto. De todo o ouro aí, um quinto era para o governo de Portugal na forma de imposto. E no final a gente vai ter um fenômeno também chamado derrama, que quando o ouro começou a diminuir, a ficar escasso, o governo português ele vai fazer a cobrança forçada de 100 arrobas de ouro por ano. Se não desse isso, havia cobrança forçada. Os funcionários do governo português entravam na casa das pessoas e cobravam impostos forçados. Se não tinha ouro, tomavam várias coisas que as pessoas tinham em casa. Isso é a derrama, é a cobrança forçada de impostos, até atingir 100 arrobas de ouro por ano. Vai ter um surto demográfico aqui na
na parte central do Brasil, aqui na região sudeste, por conta da mineração. Movimentos migratórios, como eu já disse, vai vir pessoas de várias partes do Brasil e também de Portugal procurar ouro para poder ficar rico. Vai ter um alargamento da faixa de trabalho livre, ou seja, a gente vai ter professores, advogados, intelectuais, artistas, essa faixa de trabalho livre se desenvolvendo bastante. O comércio interregional, como eu já falei, do sul vinha a carne seca, do nordeste vinham mulas para servir de transporte. O Brasil tem início a uma urbanização bastante forte. As cidades aí começam a se desenvolver, principalmente na região de Minas e outras também no Sudeste. A gente tem aí o embrião da classe média brasileira. Por que o embrião da classe média brasileira? Porque a gente vai ter aí esse alargamento da faixa de trabalho livre. Esses profissionais liberais, comerciantes, advogados, médicos, artistas, vão ter um crescimento muito grande. Outra consequência da mineração é a centralização administrativa. O rei de Portugal ele vai ter interesse em aumentar o seu poder e diminuir o poder de quem? Dos donatários. A própria capital do Brasil, que era Salvador, vai passar a ser o Rio de Janeiro. Por que a capital do Brasil vai passar a ser o Rio de Janeiro? Para poder a burocracia estatal ficar mais perto da própria atividade mineradora em Minas Gerais. O Rio é mais perto de Minas do que Salvador, logicamente. Vão se aguçar uma diferença de interesses da coroa com os colonos. Vai aumentar, vai se ampliar essa diferença entre os colonos brasileiros e o governo português. Por quê? O governo português quer imposto. E os colonos brasileiros querem o mínimo de impostos possível. Então, os colonos aqui no Brasil, eles vão começar a se irritar cada vez mais com o governo de Portugal. O governo de Portugal queria cada vez mais dinheiro na forma de impostos. E os colonos brasileiros já estavam ficando de saco cheio com esse excessivo aumento de impostos. Vai se desenvolver também a literatura, movimentos intelectuais, artísticos, aqui na região de Minas Gerais. E também é um fato importante que o ouro da atividade mineradora ele vai financiar a famosa Revolução Industrial lá na Inglaterra. Por quê? Porque Portugal tinha muitas dívidas com a Inglaterra por conta do comércio. Então, o ouro que ia do Brasil para Portugal era o mesmo ouro que acabava indo para a Inglaterra, para pagar as dívidas que Portugal tinha com a Inglaterra. Então a gente vê nesse mapa aqui a atividade de mineração. Ela se expandiu da região de Minas Gerais para o centro-oeste do Brasil e acabou sendo o início da ocupação do atual centro-oeste brasileiro. No início, o centro-oeste ele vai ser ocupado com a atividade mineradora, depois com a pecuária. Então, a gente percebe aí uma expansão da ocupação do Brasil. O Tratado de Tordesilhas tinha ficado para trás, era apenas na teoria, porque na prática toda essa parte aqui já estava ocupada por colonos brasileiros. E isso vai gerar até um mal-estar entre portugueses e espanhóis. Então, a gente vai ter aí o primeiro tratado, depois da atividade mineradora, chamado Tratado de Utrecht. E esse tratado ele já dá uma configuração, até de certa forma, muito parecida com a atual configuração do Brasil. Ainda não tem o Acre, que vai ser anexado posteriormente.
O sul ainda falta uma parte aqui a ser anexada por outros tratados. Então, nesse momento, o Tratado de Tordesilhas já era. A gente tem o Tratado de Utrecht, dando essa configuração territorial para o Brasil. Foi assinado em 1713, delineando ali os limites entre Portugal e França. Então, aqui faz o limite entre essa parte aqui do Brasil de Portugal e ao norte aqui essa parte da Guiana Francesa da França. Em 1715, na parte sul do Brasil, é assinado entre Portugal e Espanha, dando a configuração aqui, dando os limites, as fronteiras, melhor dizendo, entre o que é de Portugal e o que é da Espanha. Então, o Tratado de Utrecht aí, pouco falado, pouco conhecido, mas que já dá uma ampliação para o território brasileiro muito grande. Se a gente for parar para pensar, o Tratado de Tordesilhas passava por aqui. Então, olha como o Brasil já se expandiu por conta desse tratado. E por que vai ser assinado esse tratado? Porque a Espanha não queria entrar em guerra com Portugal. E são os portugueses, ou os brasileiros, melhor dizendo, que vão ocupar essa parte. Então é uma parte que era da Espanha, mas que foi ocupada por brasileiros, por portugueses. Então a Espanha vai acabar entregando essa parte para Portugal. Aí em seguida a gente vê a ocupação do sul do Brasil. Então, se a gente for olhar o mapa posteriormente, o sul do Brasil ele era totalmente, praticamente todo ele era pertencente à Espanha. E por que que o sul acabou sendo anexado ao Brasil? Primeiramente porque os espanhóis não ocuparam. É aquele velho ditado: você não ocupa a sua porção de terra, você acaba perdendo ela. E vai ser o que aconteceu. Os espanhóis não ocuparam, os portugueses tomaram posse e acabaram anexando essa parte ao Brasil. Então, no primeiro momento, aí, o sul estava vazio, apenas os indígenas. Então, os portugueses vão ocupar o sul através de missões jesuíticas. Missões jesuíticas aí são os jesuítas católicos, que tinham o objetivo de catequizar os indígenas. E também com o bandeirantismo de apresamento. O que é o bandeirantismo de apresamento? São os paulistas indo em direção ao sul para capturar índios, para vender para as fazendas de açúcar. Depois a gente tem aí a colônia de Sacramento, que a gente vai ver no mapa posteriormente, fundada pelos portugueses, os espanhóis também querendo marcar presença na região sul, eles vão fundar os 7 povos das missões, até que posteriormente o Tratado de Madrid vai ser assinado por Portugal e Espanha, e a gente vai ver como que vai ficar a configuração do sul do Brasil. Mas é importante salientar que o Tratado de Madrid, pelo Tratado de Madrid, Portugal vai entregar a colônia de Sacramento para a Espanha e a Espanha vai entregar os 7 povos das missões para Portugal. E como os espanhóis e os indígenas tinham que sair dessa região aqui, vão haver as guerras guaraníticas, que é os portugueses expulsando e capturando os índios ali daquela região, porque os índios não queriam sair da região de 7 povos das missões, que eram povoados chamados de reduções, em que havia ali jesuítas e muitos indígenas catequizados. Posteriormente a gente tem o Tratado de Santo Ildefonso, que anulou o Tratado de Madrid, e depois o Tratado de Badajoz voltando atrás. Então, essa confusão
que ficou entre tratados, territórios, Portugal, Espanha na região sul, a gente vai entender melhor com o mapa. Então, primeiro, é importante vocês entenderem aqui na região sul, aqui o Rio Grande do Sul, e aqui o atual Uruguai. Então, os portugueses chegaram a vir até o extremo sul aqui e fundaram aqui perto de Buenos Aires a colônia de Sacramento. Isso preocupou muito os espanhóis, porque os portugueses estavam expandindo-se muito em direção ao sul. E para marcar presença na região sul, os espanhóis vão fundar aqui no noroeste do Rio Grande do Sul. Toda essa área aqui vai ficar sob o domínio dos espanhóis. Essa área aqui, que vocês estão vendo de verde, é a área dos 7 povos das missões. Santo Ângelo, São Luís Gonzaga, São Nicolau, São Borja, São João Batista, São Miguel Arcanjo. E nessa área, os jesuítas espanhóis, eles vão catequizar os indígenas, vão criar essas aldeias, esses povoados, para ocupar esse território aqui para a Espanha. E posteriormente a gente vai ter o Tratado de Madrid. O que é o Tratado de Madrid? Portugal, recapitulando, Portugal entrega a colônia de Sacramento para a Espanha. Isso é confuso, tem que ter muita atenção nesse monte de tratado aqui. Então vamos lá. No Tratado de Madrid, Portugal entrega a colônia do Sacramento para a Espanha, entrega toda essa parte aqui que é o atual Uruguai, passa a ser da Espanha, e a Espanha entrega os 7 povos das missões para Portugal. Então essa parte aqui passa a ser do Brasil. Essa parte aqui passa a ser incorporada ao Brasil e a gente entrega o Uruguai para os espanhóis. O Uruguai e a colônia de Sacramento, que era nossa, que era de Portugal. E aí a gente vai ter as guerras guaraníticas, porque eram para os índios e os jesuítas espanhóis saírem daqui e se dirigir para esse território. Só que os índios não queriam sair daqui porque já estavam fixados aqui por um longo tempo. E aí houve as guerras guaraníticas, em que milhares de indígenas perderam a vida. Posteriormente, no Tratado de Santo Ildefonso, olha só que loucura, os 7 povos das missões voltam a ser da Espanha. E aí, mais para frente um pouco, o Tratado de Badajoz, voltam os 7 povos das missões a serem de Portugal. Então a gente tem no Tratado de Madrid a configuração do sul do Brasil, praticamente a configuração que tem hoje. Então, pelo Tratado de Madrid, a gente tem aí a configuração do sul do Brasil. O Tratado de Santo Ildefonso passa essa parte aqui para a Espanha, mas logo em seguida o Tratado de Badajoz volta essa parte aqui a ser de Portugal. Então é confuso mesmo esse monte de tratados aí, Tratado de Madrid, depois o Tratado de Santo Ildefonso, depois o Tratado de Badajoz, mas espero que tenha ficado claro essa ocupação do sul do Brasil aí. Primeiramente se deu com as missões jesuíticas, depois o bandeirantismo de apresamento, e por fim os portugueses ocuparam o sul com a pecuária, para poder anexar esse território. Você tinha que desenvolvê-lo economicamente. E o que os portugueses desenvolveram no sul foi a pecuária, marcando sua presença aqui. Então a região aí, sul do Brasil, tem um monte de tratados, mas no final a gente tem a atual configuração do sul aí desde 1750 com o Tratado de Madrid. Tratado de Madrid. E aí, enfim, o Tratado de Madrid. Pelo Tratado de Madrid, a gente observa que o Brasil ele passa a ter praticamente o território que tem hoje. Então,
A gente observa aqui que pelo Tratado de Madrid o Sul já tem o formato que tem hoje, as fronteiras. E aí vocês devem estar observando algo que está faltando ao território brasileiro, que posteriormente vai ser a anexação do Acre. E aí a gente vai completar a configuração do território brasileiro. Mas a gente não vai ver agora esse processo aqui do Brasil anexando o Acre. A gente vai ver isso lá no período da República, posteriormente ao Império. Então, o Brasil ele vai ter esse formato aqui, que é praticamente o território que tem hoje. Olha como o Brasil se expandiu em direção ao oeste. Tudo isso aqui agora já é território brasileiro, pertencente ainda a Portugal. A gente ainda não era independente. Quem mandava aqui era o governo de Portugal, era o rei de Portugal. E a gente observa como os portugueses estavam expandindo o seu território aqui no Brasil. Então a gente tem a pecuária sulina antes da mineração. Como era? A pecuária era voltada para a exportação de couro para a Inglaterra, porque não se conhecia método para conservar a carne. A carne estragava muito rápido, eles ainda não conheciam o método de salgamento, de charquear a carne, de fazer a carne conservada. Pouca ou nenhuma utilização de mão de obra escrava, porque o peão de gado tinha muita liberdade. Quando eles descobrem o método de conservar a carne, não tinha geladeira na época, vamos lembrar disso. Mas existia uma forma de conservar a carne que era fazendo carne seca, salgando a carne. Muitos conhecem aí como charque. E aí você tem a conservação da carne e você fica com essa carne aí conservada por um longo tempo. E, após a mineração, quem vai fornecer carne para a região de Minas Gerais vai ser a região sul. Então vai surgir um mercado consumidor em Minas Gerais para carne, que quem vai suprir esse mercado consumidor para carne, couro e também mula vai ser a região de Minas Gerais. Então vai aumentar muito a pecuária aqui na região sul, para poder fornecer para a região de Minas Gerais carne seca, couro e mula. Então a pecuária no sul vai se desenvolver muito com a mineração. O certo aqui nem seria pecuária sulina após mineração, seria pecuária sulina durante a mineração. Então, vamos corrigir esse erro aqui, pecuária sulina durante a mineração. E aí o sul vai se desenvolver bastante na pecuária, mais uma vez ressaltando, para fornecer carne, couro e mula para a região de Minas Gerais. Então aí aqui o processo de salgamento da carne, a carne seca aqui pendurada, salgando. Essa carne ia posteriormente para a região de Minas Gerais. Não só carne seca, mas também mulas para o transporte. Vamos lembrar que na época não tinha carro, o meio de transporte principal era mulas. Era com mulas que se fazia o transporte nesse período. E nessa época a gente tem no sul também um aumento de negros africanos trabalhando como escravos, até mesmo por conta do enriquecimento que vão ter os fazendeiros sulistas com a venda de carne, couro e mula. A ocupação do sertão nordestino. Então, a ocupação do sertão nordestino também vai se dar com a pecuária. Primeiro, a pecuária ela alimentava a economia açucareira, depois a pecuária alimentava a atividade mineradora em Minas Gerais. Com a decadência da economia açucareira e da economia mineradora, a pecuária lá no sertão nordestino também entrou em decadência, passando a ser atividade de subsistência.
A gente tem no sertão nordestino a civilização do couro, roupa de couro, utensílios domésticos de couro, até mesmo o couro era utilizado para fabricar partes das casas, dos casebres. E a pecuária nordestina avançou também em direção ao centro-oeste. Então a gente pode dizer que o centro-oeste também vai ter na pecuária o seu desenvolvimento econômico. Porque depois que acabou a mineração lá no centro-oeste, em Goiás, no Mato Grosso, a atividade que passou a ser desenvolvida foi a pecuária. Pecuária bovina principalmente e, em menor escala, a pecuária muar, mulas. Agora vamos entender como que se deu a ocupação do norte do Brasil. Vocês estão percebendo que a ocupação do interior brasileiro exigia o desenvolvimento de uma atividade econômica. Porque não dá para você ocupar uma área se não houver o desenvolvimento de uma atividade econômica. Então a gente vê aí que no sul foi a pecuária, no sertão nordestino foi a pecuária, no centro-oeste também foi primeiramente a mineração, depois a pecuária. E isso era a atividade que fazia com que as pessoas vivessem ali. A ocupação do norte do Brasil foi um pouco diferente. Então primeiro a gente tem ali a fundação de alguns fortes, algumas bases militares, mas a atividade econômica que vai ocupar a região norte do Brasil pelos portugueses vai ser a chamada coleta das drogas do sertão. O que é isso? É a extração de alguns produtos que tinham na floresta amazônica. E essa coleta das drogas do sertão, ela era desenvolvida com a mão de obra indígena, utilizada pelos colonos e também pelos jesuítas. Até que a gente vai ter aí uma disputa entre os colonos e os jesuítas. E a famosa Guerra Justa. Disputa entre colonos e jesuítas, porque os colonos queriam escravizar os índios, e os jesuítas já utilizavam a mão de obra indígena de uma forma mais colaborativa. E com esses conflitos aí vai acabar se desenvolvendo a Guerra Justa. O que é Guerra Justa? Foi uma determinação do governo de Portugal, que era o seguinte: os colonos portugueses só podiam atacar os índios se eles fossem primeiramente atacados. Então você só vai atacar os índios se você primeiro for atacado pelos índios. É uma espécie de você só pode atacar reagindo. Então a gente vê aí, era esse conceito aí chamado Guerra Justa. Com a expulsão dos jesuítas, houve a desagregação dessa economia coletora dessas drogas do sertão, que a gente vai ver que drogas são essas. Acabou com a expulsão dos jesuítas, os índios ficaram arredios, fugiram, e aí acabou essa atividade entrando em decadência. A gente vai ter também o desenvolvimento forte do algodão, principalmente aí no atual estado do Maranhão. Então vamos ver que drogas do sertão são essas. Só para lembrar, a gente tinha nesse momento o Brasil dividido em dois: estado do Brasil e estado do Maranhão. Olha o tamanho do estado do Maranhão nessa época aí de 1600, pelos idos de 1600, 1700. O governo português ele dividiu o Brasil em dois: estado do Brasil e estado do Maranhão. E as drogas do sertão são essas: canela, guaraná, castanha do Pará, pau-rosa, cacau, cravo, urucum. Eram esses produtos aí extraídos lá na região norte e exportados para a Europa, onde tinham um grande valor. Lembrando que na Europa você não tem essas especiarias, então elas tinham um valor muito grande lá na Europa, eram exportadas principalmente lá na Europa e vendidas por um valor muito bom, gerando um importante lucro para os portugueses
que desenvolviam essa atividade aqui no Brasil. Até que 1750 a 1777 a gente tem aí o período pombalino, Marquês de Pombal. Marquês de Pombal era uma espécie de primeiro-ministro do rei Dom José de Portugal. Ele viveu naquele contexto de despotismo esclarecido, ou seja, Portugal era um governo absolutista, mas com ideias iluministas. E a gente tem aí o Marquês de Pombal, ele implementou reformas muito importantes em Portugal, que vão se refletir no Brasil. Então, o ministro do rei, o Marquês do Pombal, ele se chamava Sebastião José de Carvalho. Ele defendia o absolutismo, mas ele era marcado por algumas ideias iluministas. E algumas medidas de modernização do Reino de Portugal com repercussão no Brasil foram, primeiro, a diminuição da influência da nobreza e dos jesuítas, porque vamos lembrar que o iluminismo ele criticava bastante a Igreja Católica. A reorganização da administração colonial, foi também o Marquês de Pombal que colocou fim ao sistema de capitanias, e foi também na gestão dele que a gente tem a transferência da capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro. Foi também medida adotada pelo Marquês de Pombal, maior taxação nas minas, combinando as casas de fundição com o sistema de cotas, ou seja, a derrama. Se você não atingir 100 arrobas de ouro por ano, vai ter a cobrança forçada até dar esse valor aqui. Então, esse é o período pombalino, que a gente vai ter aí esse Marquês de Pombal, ministro do rei. Como a gente observa aí, ele implementou medidas de reforma lá em Portugal que se refletiram no Brasil. E a gente tem aí várias medidas aí que repercutiram aqui no nosso país. Por fim, esse mapa aí, em que a gente observa que a ocupação do interior do Brasil se deu com atividades econômicas. Aqui de verde aqui, a coleta das drogas do sertão, de azul a cana de açúcar, nessa parte marrom aqui o pau-brasil, esse azul claro a pecuária. A pecuária foi a atividade talvez que tenha ocupado a maior parte do território brasileiro. Em laranja, a mineração, e verde, eu já disse, são as drogas do sertão. Então, essas atividades econômicas elas vão ser importantíssimas para ocupar o interior do Brasil. Porque não adianta você ocupar o interior do Brasil se não desenvolver ali uma atividade que dê lucro, uma atividade econômica. Então, são essas atividades econômicas que vão fazer com que o interior do Brasil fosse de fato ocupado pelos portugueses. Então a gente vai ter aí, com o Tratado de Utrecht e depois o Tratado de Madrid, incorporando aí uma grande parte do Brasil. O Acre ele vai ser incorporado ao Brasil depois, em 1803, já no período em 1903, melhor dizendo, já no período da República Velha. Então a gente tem aí o fim dessa segunda parte do Brasil colônia.